Bom dia a todos. Eu me chamo José Leandro Leite dos Anjos. Eu sou estagiário do curso de Ciências Biológicas, que pertence à Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, a FACHUS. Então, estarei hoje aqui na disciplina de Biologia, junto com o professor Geraldo Martins. Então, e aí? Está todo mundo preparado para aprender? Né? Então, a gente vai começar essa aula com essa mensagem, né? Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Então, se a gente quiser que nosso dia seja maravilhoso, seja alegre, proveitoso, tudo começa com a gente. Então, se você quiser, seu dia vai ser incrível hoje. E eu queria toda a animação possível hoje nessa aula para a gente buscar aprender, buscar conhecer mais sobre as algas. Então, e aí, o que é que vocês sabem sobre algas e sobre protozoários? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre os conhecimentos prévios de vocês quanto a esse conteúdo. Então, algas e protozoários compõem o reino dos protistas, que é um grupo formado pelos seres vivos eucariontes, ou seja, seres que a célula, o núcleo envolto por carioteca, envolve, agrupa, né, seres autotrófos e seres heterotrófos, unicelulares, mas tem alguns também que são multicelulares, e integram esse reino os protozoários, as algas, os mixomicetos, né, que são seres vivos semelhantes aos fungos. Então, esses são os seres que compõem o reino dos protistas. Então, as algas, né, as características gerais das algas. As algas são seres protistas, eucariontes, ou seja, como a gente já falou, são seres que a célula possui o núcleo envolto carioteca, são seres que possuem organelas membranosas, são células que possuem organelas membranosas. E as algas, né, são seres autotróficos, ou seja, seres que fazem fotossíntese, são seres que produzem o próprio alimento, né? Nesse grupo das algas, né, a gente vai encontrar seres unicelulares e também seres pluricelulares. Então, eles são a base dos ecossistemas marinhos e de água doce. E quanto à designação do grupo, ou seja, o grupo das algas, não tem valor taxonômico. Como assim? É um grupo artificial devido à polifilia, ou seja, a gente conhece os seres que compõem esse grupo, os seres recentes, mas a gente não conhece os ancestrais. Ou seja, com isso a gente não pode colocar eles em um grupo específico. Então, é um grupo artificial. Se a gente for analisar a ponto taxonômico, eles estão dentro do reino dos protistas, mas as algas em si elas estão divididas em filos, né? E aí, estima-se que o número de espécies atuais de algas está entre 27 e 36 mil. Ou seja, são muitas espécies, é uma diversidade bem grande. A maioria dessas espécies nelas são microscópicas, a gente tem que analisar a microscópio. E elas compõem o fitoplâncton, né? São aquele plâncton que geralmente é céssio não, são geralmente fotossintéticos, né? Então, são os que compõem alguns são alimentos do próprio zooplâncton, são seres heterotróficos. E eles são distribuídos em vários filos, né? As algas são distribuídas em vários filos, mas para a nossa aula a gente vai utilizar apenas alguns dos principais que a gente vai estudar hoje. Então, alguns desses filos, né? A gente vai começar pelas clorófitas, né? As clorofícias ou algas verdes. Vocês vão ver nessas duas imagens, elas têm essa característica da cor verde, mas o grupo em si são uni- ou multicelulares, apresentam clorofila A e B, né? E o habitat delas é superfícies úmidas, quanto a água doce ou água salgada, né? O outro grupo são as rodófitas ou rodopícias, né? Que também são conhecidas como algas vermelhas, né? Que agrupa muitas dessas algas com coloração vermelha. Esse grupo são seres uni- ou multicelulares, apresentam clorofila A e D, e o habitat de superfícies úmidas, água doce ou água salgada. Aí temos também o filo das fainófitas, né? As feofícias ou algas pardas. Elas são seres multicelulares, apresentam clorofilas A e C, né? E o habitat é principalmente água salgada. Então, por exemplo, a gente tem essa espécie, né? O sargaço, é uma espécie muito comum no litoral brasileiro. Algumas ficam presas a rochas da praia, né? Algumas flutuam em superfície
oceânica, graças a vesículas flutuadoras. Então, é chamado no norte do Atlântico, não existe um chamado mar de sargaço, que concentra grande quantidade dessas espécies de faenófita. Temos também o grupo dos dinoflagelados, que são um grupo que é bem conhecido, né, pelas pessoas, por causa das associações que eles têm e por causa também de problemas marinhos relacionados por exemplo, a maré vermelha. Então, nesse grupo estão os seres unicelulares, né? Eles apresentam clorofila A e C. O habitat deles é geralmente marinho. E algumas espécies produzem toxinas e se aglomeram formando a famosa maré vermelha. Então, vocês vão ver as características pela imagem, né? Carapaça, lórica, são muito, muito pequenos e possuem flagelo. A maré vermelha, né? Que é uma aglomeração de microplânctons dinoflagelados que raramente acontecem em alguns locais, que é simplesmente quando tem condições favoráveis e eles se desenvolvem em grande quantidade, como vocês vão ver aí na imagem. Ó. Então, por exemplo, luz solar intensa, nutrientes, algas mais quentes, mais calmas. Então, tudo isso torna um ambiente propício, né, ao desenvolvimento desses dinoflagelados. Então, aí como eles vão se desenvolver muito, isso vai tornar visível, e aí a gente vai ver água com um tom mais alaranjado, né, ou vermelho ou marrom, que seria a grande quantidade que tem naquela água desses seres, dos dinoflagelados. Então, também temos o filo das euglenófitas, né, que são as euglenas. Também são bem famosinhas por uma característica particular delas, né? Então, elas são unicelulares, apresentam clorofila A e B, o habitat é água doce. Há espécies autotrófas e outras nutrição mista e outras heterotrófas. Então, elas não apresentam parede celular. Então, um detalhe interessante, né, que é muito conhecido, que é a euglena, né, que na ausência de luz, ou seja, ela não realizando fotossíntese, ela passa a ter nutrição heterotrófica, né, e quando tem luz, ela passa a ter produção autotrófica. Então, ela é versátil, ela muda o ciclo de vida dela de acordo com o ambiente. Então, ela se adapta ao ambiente. Temos também o filo das bacilariófitas, né, as diatomáceas, né, que são algas unicelulares, apresentam clorofilas A e C, o habitat delas é alga doce e salgada, e apresentam carapaça, né, vocês vão ver na imagem, né, isso seria a carapaça, né, seria a fústula. Temos também as crisófitas, ou algas douradas. Elas são unicelulares, apresentam clorofila A e C, o habitat é alga doce e salgada, apresentam carapaça de silica, semelhante às diatomáceas, né? E vocês vão ver na imagem, são bem, bem, bem pequenas. Temos também as carofícias, né? Que as carófitas são multicelulares, ou seja, já diferem de muitos outros grupos, porque a maioria dos outros grupos são unicelulares, e elas são multicelulares. Apresentam clorofila A e B, o habitat é água doce, né, e a gente temos um exemplo aí, e você já vê o tamanho, ela já é um pouco maior, ela já é visível, né, 3 centímetros. Né, ela é usada como alga ornamental de aquário, né, reprodução e ciclo de vida. Então, a gente tem as duas formas, que é assexuada e sexuada. Quanto à forma assexuada, sem troca de material genético, temos a forma de bipartição, fragmentação e esporulação. Quanto à forma sexuada, temos a forma aplonte e aplodipobionte, né, que é o ciclo de alternância de gerações. A reprodução, quanto à forma assexuada, a gente vai ver que, como já falado, ela pode ocorrer de 3 formas. Então, a primeira forma, ou seja, quanto a algas unicelulares, né? A divisão é principalmente por mitose, divisão binária. Ou seja, ali começa dentro daquela alga a duplicar as estruturas internas e aí chega um momento que ela se parte, né? Como vocês vão ver aí na imagem A, essa euglenoide. Temos também a forma multicelular de fragmentação, né? Então, no caso, em algas multicelulares, ou seja, algas que já têm estruturação maior,
na pontinha do talo, né, aquele pedacinho simplesmente se parte e dali origina outro ser. Então, é por fragmentação. E temos também algumas espécies que se reproduzem por esporulação, ou seja, através de mitose ela produz esporos, e esses esporos dão origem a outro indivíduo. Temos aí a forma já sexuada, que é a forma aplonte, né, que é no caso das clamidononas. A gente vai ver são organismos adultos, né, haploides, né, que eles funcionam como se fossem gametas. Os indivíduos adultos, eles agem como se fossem gametas. Eles simplesmente se fusionam através da união sexual e aí inicia esse processo de cariogamia, que é a fusão de núcleos. Ou seja, dois indivíduos haploides se fundem os núcleos e formam um zigoto diploide. E aí ocorre a meiose. Então, a meiose, uma célula diploide produz 4 células haploides. Ou seja, a partir desse zigoto vão se originar mais 4 indivíduos jovens haploides, e aí dá início a todo o ciclo novamente. Temos também, de forma sexuada, a forma do haploide hipoblionte, que seria a forma de alternância de gerações. Então, aí seria mais ou menos assim, ó. O esporófito, né, que é a estrutura diploide, ele no finalzinho do esporófito, do talo. Então, vai ocorrer meiose e vão formar esporos haploides. Esses esporos vão chegar no substrato, vão desenvolver um talo haploide, ou seja, o gametófito. Esse gametófito, né, ele vai produzir os gametas que vão chegar a se fundir, desenvolver um zigoto, e esse zigoto vai originar o esporófito diploide e assim iniciar todo o ciclo. Então, esporófito produz esporos que formam gametófito, gametófito produz gametas que formam o esporófito e assim segue esse ciclo. Importância ecológica e econômica. Então, as algas, elas são base das cadeias alimentares aquáticas. Elas são muito importantes porque, por exemplo, elas são a base dos ecossistemas marinhos. E as algas marinhas são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Florestas. Então, a gente vê uma grande importância. Inclusive, a nossa atmosfera hoje, a gente com essa quantidade de oxigênio é graças à ação de milhares de anos do processo de fotossíntese das algas, né? Elas também são muito importantes quanto a fertilizantes, né? Então, elas contribuem muito na questão de produção de fertilizantes. A alimentação, né? As algas, elas são ricas em proteínas, vitaminas e sais minerais, né? E alguns polissacarídeos. Então, elas são muito utilizadas na alimentação de povos orientais, né? Ali na questão dos povos, por exemplo, chineses, japoneses, mas a gente também vai ver grande importância nos povos ali ao norte dos Estados Unidos, no Alasca. Por exemplo, os esquimós, né, que eles também se alimentam dessas algas. São geralmente utilizados em áreas que a gente tem uma diversidade alimentar menor. Então, a gente não tem muita disposição de alimentos. Então, acaba se utilizando delas, que são muito importantes para a alimentação. A gente vai ver vários tipos de algas que são comestíveis, né, como, por exemplo, a nori, a kombu, a aga, a wakame, a windi, a dulce e o alface do mar. Então, eles são ricos em muitos compostos, inclusive um composto muito utilizado na produção, na fixação de lâminas, é o agar, que é uma substância extraída de algas. Então, relações mutualísticas. Então, as algas também realizam relações mutualísticas. No caso, elas formam associações simbióticas com fungos, que são os líquens. O líquen é uma associação em que o fungo ele é um ser heterotrofo, ou seja, ele precisa de compostos carbônicos que ele não consegue produzir. Então, a alga produz esses compostos e dá a ele esses compostos carbônicos. E ele dá a ela nutrientes, dá proteção e também cria um clima propício a ela para que ela produza bem a fotossíntese e passe esses compostos para ele, ou seja, uma relação simbiótica, não vive sem o outro, um está ajudando o outro, os dois se beneficiam. É uma relação muito benéfica para ambos. Também temos as zooxantellae, né, que são organismos unicelulares fotossintéticos,
de coloração amarelada ou acastanhada, pertencente a diversos táxis que vivem em endossimbiose com corais, né, como nudibranquos e outros animais e protistas heterotróficos marinhos. Ou seja, são áreas do mar que a gente, por exemplo, são menos diversas quanto ao fitoplâncton. E aí, por exemplo, vamos pensar no porífero ou no coral, por exemplo, né? Então, esses corais, eles são compostos geralmente por seres heterotróficos. E aí, a alga começa a dar a eles os produtos da autotrofia, ou seja, ela fornece compostos carbônicos. E como troca, né, o coral vai devolver a ela nutrientes, proteção e etc. Ou seja, ambos estão ajudando em outro, um não vive sem o outro, né, nessa relação, e ambos se beneficiam. Então, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito falar é o branqueamento de corais. O branqueamento de corais é quando, devido aos fatores abióticos, seja a temperatura, poluição, etc., acabam matando as zooxantelas, ou seja, essas algas, esses não flagelados. E aí, quando mata eles, o coral acaba também morrendo, porque é uma relação simbiótica. Um precisa do outro para estar sobrevivendo. Então, outra questão também que a gente vai ver que é muito comum é a eutrofização, que é a eutrofização. É como a gente já discutiu lá atrás, o caso da maré vermelha. Então, quando há, por exemplo, uma disponibilidade maior de nutrientes, luz solar, né, excesso de oxigênio, né, então são vários fatores que aumentam a proliferação dessas algas. O ambiente se torna muito propício e elas se desenvolvem em grande quantidade. Então, quando elas se desenvolvem em grande quantidade, acaba formando um véu sobre a água, recobre, impede que, que entre mais luz, falta oxigênio também. E isso acaba ocasionando a morte de peixes e também quando essas algas elas reduzem essa quantidade de nutrientes, quando elas consumem muito, elas acabam morrendo e a decomposição acaba ocorrendo por bactérias e outros seres, e isso acaba afetando a qualidade da água, que ocasiona também na morte de peixes e outros seres marinhos. Então, esses são os problemas da eutrofização. Então, obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Agradeço de coração a todos que assistiram a aula até aqui. Então, meu bom dia. Tchau. Novamente, obrigado.